Boa noite. Vamos ver o estudo preliminar da consultoria de vocês, de alguns ambientes da casa. Vamos começar pela sala e cozinha. Aqui é a porta principal. Então, eu coloquei um aparador nesse canto, uma planta, o sofá, o rack com a televisão, um armário aqui e a mesa existente. A cozinha ficou geladeira. Aqui ficou um nicho de eletrodomésticos, a cuba, essa marcação aqui é da área molhada, lixeira, cooktop. Abaixo do cooktop tem o forno, o micro-ondas e uma bancada com duas banquetas. Essa parede aqui eu coloquei ela em espelho pra gente alongar a vista desse armário. E esse roupeiro aqui existente também com espelho. A gente colocar espelho nas portas e na lateral, porque aí ele faz uma unidade com esse daqui, ficando um pouco mais, entre aspas, camuflado. Um quadro aqui, porque aqui vocês têm um padrão de energia. Então, eu coloquei um quadro grande pra gente tampar esse padrão. E veio um painel todo amadeirado aqui com uma porta mimetizada pivotante. A porta mimetizada é aquela que a gente fica escondida no painel. O conceito do projeto ficou uma marcenaria num tom mais frio, que é o frejó puro. O terracota também do estofado, porque a Zico tinha pedido para não colocar cor clara no sofá, né? Então tem bege, tem preto, tem o off-white do piso. Então vamos às perspectivas. É uma vista da sala, a parede no travesti no rock face nacional. Eu revesti a escada, abaixo da escada, com marcenaria. Essa marcenaria vem abaixo, ela um pouquinho na lateral. E acima também, fazendo uma sanque com iluminação aqui para fazer essa cortina de luz na pedra. Um armário no tom areia, com as portas ripadinhas. Aqui uma outra vista. Esse armário, eu coloquei ele com portas, algumas portas só com vidro canelado e o resto prateleira. A vista da cozinha, revesti essa parede e aqui acima da pia, com o revestimento que vocês encontram na Leroy. Marcenaria superior no tom de areia, ela desce aqui na lateral para tampar a lateral da geladeira. Espaço para uma geladeira, como vocês tinham pedido, que o freezer fica aqui embaixo. Aqui eu fiz um nicho, que esse nicho fica o purificador e ficam os eletrodomésticos, já com ponto de tomada, que você não precisa ficar tirando, liquidificador, cafeteira. Fica ali a mão e a prateleira de cima com coisas mais práticas de café da manhã. Na casa, a gente já tem um rebaixo nessa área aqui. Então, a ideia é vir com marcenaria, acompanhando esse rebaixo, aqui, tampando ele aqui na frente, né? E ela passa um pouquinho pra gente colocar uma luz de LED, um perfil de LED linear de ponta a ponta, trazendo essa luz de serviço aqui para a área da pia. E acima dele também vem iluminação para poder dar um efeito bonito e contextualizar ele no meio de tudo. A coluna existente eu também revesti na marcenaria. E a bancada é um granito que chama Álamo na Nova. É um granito muito resistente, ele é um pouco acinzentado, depende muito do lote que a gente escolher. E o acabamento que eu proponho para vocês é o acabamento escovado, não é o polido, porque o polido deixa
pigmentação, né? Desse granito muito evidente. Quando a gente escova, fica um pouco mais sutil. E aí deixa ele mais elegante. Então, é o que eu tinha falado pra vocês desse painel aqui no amadeirado, com o quadro cobrindo o quadro de energia existente. E a porta da lavanderia tá mais ou menos por aqui. Aqui é a vista da parte interna da cozinha. Que a gente tem o purificador, espaço para os eletrodomésticos, esse nicho iluminado, torneira com a lixeira aqui do lado, o forno, que a gente consegue ver que temos o forno e o micro-ondas. Eu fiz gavetinhas pequenas aqui para colocar talheres aqui de suporte para o fogão. Aqui embaixo são gavetas finas também, compridas, elas são boas para guardar travessas de servir, de assar. Roupeiro, eu chamo roupeiro, mas o armário existente, né? É espelhado. E a área da bancada vazada aqui com essa pedra chumbada na parede. A coluna, como eu havia falado, eu revesti ela toda. E como a gente revestiu, né? Então a gente consegue trazer energia para cá para colocarmos uma arandela. E aproveitei o espaço para a gente colocar umas 3 prateleiras para colocar tempero. Aí a vista do sofá, de quem está no sofá, de quem entra, né? Então eu coloquei o guarda-corpo, como a gente havia falado, o painel de marcenaria, um pouquinho rebaixado pra gente ter esse efeito de iluminação aqui. Ter todo esse efeito de iluminação, que valoriza muito a pedra. E eu fechei aquele espacinho onde é um jardim. Fechei e coloquei umas portinhas de marcenaria no sistema Touch One. Você clica e ela abre. Como é uma parte que não vai ter muito manuseio de ficar abrindo, é um sistema que funciona muito bem, diferente de se fosse um roupeiro ou um armário que você toda hora tá abrindo, porque aí a vida útil desse não é uma ferragem, desse equipamentozinho, né, dessa tecnologiazinha do Touch One, ela não dura tanto, sabe? Mas pra essa função aqui dá muito certo. Então, é um espacinho que fica como depósito, dá pra guardar bastante coisa. A estante. Da serralheria também, com vidro canelado, né? Fiz ela afastada da parede, para que a gente tenha a passagem da luz dessa sanca aqui atrás. A vista lateral. Então aqui a gente consegue ver que o armário ele finaliza aqui. Isso daqui é a ilusão de ótica causada pelo espelho. Então a gente replica, né, o efeito de iluminação do lustre e a gente alonga toda essa área aqui visualmente. Agora o pavimento de cima, que é o quarto de vocês com o escritório e banheiro. Aqui a entrada principal do quarto. Eu coloquei uma cama king, que é de 2 metros, né? A entrada do banheiro permaneceu no mesmo lugar, com a porta correndo pro lado que já está mesmo, só que a gente vai fazer uma porta diferente. A área de banho com 2 chuveiros, a banheira de imersão. Transportei a pia para essa posição aqui, que a gente consegue ter uma cuba, uma bancada com 2 cubas, um armário superior amplo e essa iluminação de frente para quando a gente está se arrumando. Então, é uma fonte de luz natural quando for de dia, né? Muito boa. Hoje,
A entrada do escritório, ela tá com uma porta de correr aqui. Então, a gente vai retirar essa porta e a gente vai nivelar ela na parede oposta da cabeceira, né? Então, a gente vai nivelar essa porta. Essa porta vai vir num painel, ela vai ser pivotante, porque ela fica rente à parede e ela vai girar para este sentido. Então, aqui eu fiz uma bancada na mesma pedra do banheiro, uma bancada que ela chumba na parede, ela entra numa marcenaria. E aqui no meio a gente tem uma mesinha abaixo dela de apoio que ajuda na sustentação. Ela é afastada da janela, a gente pode fazer ela afastada da janela em 25 centímetros, tá? Fiz um roupeiro aqui, aí esse roupeiro também é marcenaria areia. A mesma marcenaria padrão de cores que eu utilizei na sala, eu trouxe todo para esse pavimento também, porque assim a gente consegue economizar com a marcenaria. Eu fiz uma estante para os livros, o roupeiro. Essa parte interna da porta é em espelho e essa lateral do roupeiro também é em espelho. Essa lateral essa face da porta é amadeirada no frejó e a face interna da porta é no espelho, tá? O conceito do banheiro ficou esse. Aqui é uma imagem dessa pedra que eu falei pra vocês, que é o granito álamo na nova. A torneira que eu utilizei, o piso é o que vocês já estão usando. O revestimento da parede, eu coloquei esse ripado, que é da Bianco Grese. A Bianco Grese, ela tem um preço muito bom no mercado e tem uma qualidade boa também. Então, vamos às perspectivas. Eu abri um nicho na parede, de ponta a ponta. É importante falar que esse nicho, a ideia inicial é que ele seja de ponta a ponta, mas às vezes acontece da gente ter uma coluna aqui, uma coluna aqui, e na hora que vai fazer a demolição, a gente encontra as ferragens e aí não é possível. Se não for possível, a gente reduz o nicho, deixando simétrico, tá? De um lado pro outro. Vamos supor que vocês começaram a demolir e perceberam que aqui a gente tem uma coluna de 10 centímetros. Então, vocês vão retirar 10 centímetros desse lado aqui também, pra ficar simétrico. A porta de espelho, correndo para esse sentido aqui. Então, a banheira não encosta lá. Eu achei uma banheira da marca Pingo, que ela tem um preço muito bom e ela não é grande. Aí aqui eu vou falar uma coisa importante para vocês sobre a parte técnica, já que a gente não tem executivo, então vocês não vão ter essas plantas de medidas, né? E nem esses detalhes de execução. Então, eu vou deixar aqui que fica gravado para facilitar vocês quando vocês forem fazer. É o seguinte, essa banheira, ela vai vir com essa torneira de piso para abastecer a banheira. O ponto de água tá por aqui, tem um ponto, a gente vai ter o ponto de água aqui da torneira, né? Aqui, na verdade, aqui embaixo. Então, vocês vão colocar uma resistência dentro do armário. Essa resistência, ela vai trazer aqui por debaixo do piso, com um cano especial de água quente, para abastecer essa torneira aqui embaixo, tá? Ela vai abastecer essa torneira aqui embaixo. A resistência tá aqui, mais ou menos, ela vai vir com cano para abastecer essa torneira aqui. E a gente vai puxar o ponto de água fria para abastecer ela também. Então, a gente vai ter que puxar o ponto aqui de água fria e de água quente, com o resistor, com a resistência aqui, né? Resistência para água quente, num encanamento especial. Para que isso aconteça, precisa também de um disjuntor específico
Então, é importante vocês verificarem essa parte técnica na hora de instalar a banheira para que chegue água. E outra coisa importante, precisa também de um pressurizador, porque como é um ponto de água comum, né? Então, vocês vão precisar de um pressurizador aqui também, tá? Para que essa água chegue e encha a banheira rápido, porque senão vai demorar muito. Então, esse revestimento do banheiro é todo o que vocês usaram na casa, estão usando na casa, exceto na parede dos nichos. Então, essa parede aqui vem com esse ripado, esse daqui vem com esse ripado. Outra característica importante também é que vocês anotem para a hora da execução. É o seguinte, o revestimento ripado, quando a gente corta ele fica com acabamento ruim. E ele vai vir aqui e a gente vai ter que cortar, né? Então, o que foi feito? O fundo é com HIT, que vocês compraram. E esse aqui é o ripadinho, se não me engano, é Doce o nome dele. Para dar o acabamento, a gente vai vir com uma pedra, a mesma pedra da bancada. A gente vai fazer a base do nicho, passando um pouquinho, pode passar uns 2 centímetros, tá? Embaixo e em cima. E aí, essa pedra, ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai vir aqui, como se fosse a parte de baixo, né? Ela vai vir e vai passar aqui pra cima, pra poder a gente cobrir esse recorte do revestimento, entenderam? Os puxadores da marcenaria, eu não coloquei puxador comprado, porque isso encarece muito a marcenaria. Então, quando vocês forem fazer, peçam para que façam um puxador de 45 graus, cava, tá bom? O puxador 45 graus, ele é assim, ó. Ele faz uma cavinha. Você puxa ele por aqui. A sugestão que eu coloquei aqui, nesse render não apareceu, mas eu gostaria que a bancada fosse de 2 centímetros, 2 centímetros, que é a espessura da pedra, então vocês gastam menos, porque quando você pega uma bancada, que aqui é 2 centímetros, né? Que é 2 centímetros. E aí você faz o que o pessoal chama de saia, que ela vem aqui, você gasta mais, porque eles vão ter o corte chanfrado, eles vão ter o trabalho da colagem, e mais esse pedacinho de pedra aqui, que geralmente o pessoal faz de 5 centímetros. A título de economia e modernidade também, porque fica bonito, a gente pode fazer a bancada com 2 centímetros. Acabamento reto vai ficar mais barato. Mas se for possível, o acabamento abaulado, que fica bem bonito. Aí faz o acabamento abaulado aqui e aqui. Só que aqui não vai ficar 2 centímetros, aqui vai ficar ao menos 4 centímetros, tá? Pra poder dar pra fazer esse acabamento. Aqui foi colocado um armário superior, tem iluminação aqui embaixo, então, na hora que vocês forem fazer, revestir, tem que deixar toda a estrutura pronta. Lembrando que a altura padrão de bancada é de 90 centímetros. E essa profundidade aqui tem que ser de pelo menos, tem que ser de uns 35 no máximo. Oh, perdão, 35 não, 35 é o de cozinha. A gente pode deixar esse aqui com uns 20 centímetros, tá? Essa porta eu coloquei da seguinte forma. Eu tô falando esses detalhes, tá ficando um pouco grande, mas é porque como não tem o executivo, pra vocês não ficarem muito perdidos depois, tá? Imagina que você quer um armário de lado, a porta, ela passa um pouquinho, ela passa 2 centímetros, para que vocês não precisem usar o puxador e pegue por baixo para puxar. Então, aqui uma outra vista, aqui a gente já consegue ver um pouquinho a pedra abaulada. Aqui outra vista. Os nichos são sempre iluminados, e aqui, tanto lá no lado da banheira, quanto aqui, o forro vai vir com uma sanca para fazer essa iluminação, spots de embutir.
Uma vista frontal. Outra vista. E isso foi o banheiro. Esse é o conceito do quarto. Vamos às perspectivas. A mesma tinta que eu usei lá embaixo, na parede da porta principal, eu usei ela aqui. Então, a gente vai pôr ela aí, vai colocar Bolserie, que é essa moldura, tá? Aí, nesta posição aqui, vai ser uma arandela slim, uma arandela bem fininha, por conta da porta. E aqui, desse outro lado, a gente coloca o pendente. Outro detalhe importante, para que não tenha incompatibilidade da porta abrir e bater na arandela, essa lateral aqui do armário, a gente vai fazer ela com 8 centímetros. A outra não precisa, a gente vai engrossar só essa lateral. Tanto para ela acompanhar a cabeceira, porque a cabeceira vai ter a espessura dela, mais a espessura da iluminação. Tanto quanto pra gente, quando abrir o roupeiro, ele não bater na arandela, tá? Então, o piso todo no vinílico. A porta do banheiro, essa parte aqui toda no amadeirado também. E o forro eu coloquei amadeirado. Hoje tem uns papéis de parede que a gente coloca que eles ficam muito reais, sabe? E eles têm um custo-benefício muito bom. Então, ar-condicionado, um quadro com essas duas arandelas. Aí, para que esse quadro com essas arandelas funcione, a gente precisa colocar um batedor de porta aqui, para quando ela abrir só 90 graus, tá? Ela não abrir mais, para ela não bater no quadro e na arandela. Uma estante metálica com o espelho. A porta, como eu disse, ela veio pro nível da parede e ela fica toda no mesmo nível da parede dessa bandeira, né, aqui em cima. Uma vista de frente. Aqui no render não pegou, mas a ideia é que essa iluminação aqui, ela venha aqui também, tá? Outra vista. Outra. E aqui eu coloquei, porque quando a gente render eles acabam mudando um pouquinho, às vezes a gente não acha os blocos certinhos. Mas a mesa proposta é essa daqui, da West Wing, e o pendente que tá desse lado aqui é esse modelo, tá? Aqui como se fosse uma vista noturna. Essa da cabeceira. E agora as perspectivas do escritório. O escritório eu fiz uma estante com todos os nichos iluminados. A base dela é no granito, o álamo que a gente tá usando. A bancada também é no álamo, porque é mais confortável para vocês escreverem, um material mais fresco também. Aqui é uma mesinha não, desculpa, um gaveteiro, né? Com a frente em palhinha. O cortineiro, vocês podem deixar de 20 centímetros a 25 centímetros. 20 centímetros dá pra gente ter uma volta bonita na cortina. Se a gente for fazer uma cortina com a prega wave, tá? Agora, se a gente for, que eu recomendo, né? Deixar 25 centímetros com um ponto elétrico para que essa cortina seja motorizada, porque aí vocês conseguem abrir e fechar com mais facilidade. Então, o roupeiro, o mesmo modelo do roupeiro do quarto, a mesma cor no tom areia, é o areia mate da Guararapes. Duas cadeiras. Aqui, quando for fazer a mesa,
é legal que vocês puxem um ponto de energia aqui para trás do armário, um pouquinho mais abaixo da mesa. E aí pode pedir para fazer um recorte. Tem uma marca que chama Caixa Tomada, que tem umas caixinhas que a gente consegue colocar aqui com tampa, que fica bem escondidinha na bancada. E vocês conseguem abrir para poder ligar os computadores, tá? Aí aqui outra vista. Outra. Aqui uma vista da estante. Agora vamos para o espaço gourmet. Então aqui é o acesso. Eu coloquei, fechei com esquadria. A ideia é que seja o light holder, que é uma esquadria mais barata. Então ficou a bancada com 63, com a bancada mais alta com 45, para colocar as banquetas. Aqui ficou o cooktop, churrasqueira, a pia com a área molhada. A área molhada é quando a gente faz um rebaixo, tá? Se for fazer a bancada com 2 centímetros, é legal que peça para fazer o rebaixo italiano, porque ele fica bem bonito e a gente não precisa gastar com mais material de pedra. Então, a mesa de 3 metros que vocês pediram, em madeira. Aqui coube uma poltrona, um telão. Coloquei 2 aparadores juntos da Westwing, uma composição de vasos com plantas. Então, ficou pia, churrasqueira, cooktop, lava-louça, adega, cervejeira, cafeteira e purificador, tá? No espaço aberto, uma jardineira, as palmeiras, mais um vaso com planta, um vasinho aqui que ficou um pedacinho, né? Um vasinho fino, que dá pra pôr uma yuca, uma planta que seja mais... que ela não seja tão espalhada para os lados, assim, embora a yuca seja, né? A gente tem que ficar podando as mudas dela para que ela não suba, para que ela não ramifique tanto para os lados, e só suba. Aqui nessas extremidades, a gente vai pôr suportes, aqui vai fechar, tá? Na ponta não apareceu, mas aqui é fechado, e aqui o guarda-corpo segue pra cá, tudinho. A gente vai colocar cordão de luz, aqueles cordõezinhos com lâmpadazinha. Essa parte mais baixa, arandelas. Na parte mais alta aqui, arandelas. Sofá, uma mesa. Aí minha proposta é uma mesa redonda com esse centro giratório e uma lareira de chão. O conceito do gourmet, que pega muitas cores da sala para poder a gente ter essa unidade. Então ficou da seguinte forma. Hoje o forro é branco, mas a gente tinha conversado sobre aplicar papel de parede, né, no forno. A ideia é que a gente aplique um papel de parede amadeirado, de um tom de madeira mais fria. Os pendentes, quadros, parede de tijolinho, não um porcelanato que imite tijolinho. É o tijolinho de barro mesmo, porque senão fica feio. Esses porcelanatos que imitam tijolinho ficam muito feio. Aí aqui, ó, uma vista. Outra vista. A vista da poltrona com os quadros, uma mesinha de apoio. A pedra que eu utilizei na churrasqueira, no espaço gourmet inteiro, né? É o verde ubatuba, acabamento escovado também. O polido não fica legal o escovado, tá? Aqui uma vista como se fosse noturno. Outra vista.
Deixa eu voltar aqui para essa vista para mostrar aqui para vocês. Na marcenaria, eu coloquei aqui a sugestão porta, 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 gaveteiro. Aqui é gavetão. Gavetão, gavetão aqui também. Aqui são gavetas. Porta. Porta. E aqui são portas também, tá? Aí a parte aberta, um sofazinho de área externa, com a mesinha, vasos de planta, as arandelas de parede, a lareira de chão. Aí fica legal a gente colocar tanto a lareira quanto a jardineira no acabamento do cimento queimado, para poder ficar uniforme com o piso. Aqui uma vista noturna. Outra vista noturna. E é isso. Ficou um pouco extenso, peço desculpa, mas eu quis passar mais detalhes na apresentação para facilitar para vocês no momento da execução. Aí aqui, falei que tô demorando, vou demorar mais um pouco. Gavetão, gavetão, gavetas e portas, tá? Aqui. E é isso, espero que gostem. Fico à disposição para vocês mandarem as ponderações para vocês, de vocês. Se querem que altere algo, ou se podemos passar para outra fase. A outra fase teremos uma planta de iluminação desses ambientes. E aí não estava no nosso combinado, mas eu farei uma planta de layout, que é essa planta baixa, né? Com as medidas gerais, tá? Pra gente saber quanto tem daqui pra cá, quanto tem isso daqui, quanto ficou daqui pra cá, para que vocês não fiquem tão perdidos na hora de executar. Aí essa é a próxima etapa. Aí a próxima etapa vai ter a planta de layout, a planta de iluminação desses ambientes e a isométrica com os materiais que foram usados, o nome da cadeira, o nome da tinta, o nome do separador, o nome da pedra, o nome da qual é a cor, o modelo da cor, o modelo da lava-louça que eu usei, de todos os materiais que eu usei para compor o ambiente. E aí eu aguardo a análise de vocês. Obrigada!